Bom dia a todos, que bom que estamos juntos aqui, que alegria. Eu sou do Rio, então sei bem como é que é esse negócio de calor, e lá em Minas, onde eu estou, Muriaé, também é muito calor, muito quente, próximo ali a Itaperuna, 60 quilômetros, então ainda não saiu desse bolsão quente, não é? Eu e o pastor Judiclei somos conhecidos há bastante tempo, formamos juntos no seminário, isso já tem um tempinho, né? Eu estou com a minha família, mas virão todos amanhã cedo, permitindo o Senhor. Hoje eles estão aqui no Rio também, e como o Judiclei disse, eu tenho 6 filhos, na verdade 7 com a sobrinha, que estava meio parado lá em casa, eu chamei uma sobrinha lá para casa. Então nós temos a Sofia, que é a sobrinha de 16, temos a Luísa, também de 16, que é a mais velha, temos o Azaf, de 14, temos o Josué, que fez 13, Azaf vai fazer 15, temos o Raí, que fez 10, temos a Raíssa, de 8, temos o Rian, de 4. Então é por aí, tá certo? Não trouxemos a Sofia porque o carro só cabe 8, então ela precisou ficar com a minha irmã. Estamos esperando em Deus um carro que caiba 9 pessoas, para que possamos andar todos, tá certo? E diante disso, diante dessas experiências, o Senhor tem me dado a alegria de compartilhar algumas questões sobre a criação de filhos, sobre família, e a minha intenção não é ensinar você a criar o seu filho, mas é trazer padrões bíblicos para que criemos essa geração. Tudo bem? Há limites que você vai entender que são da sua casa, há padrões que você vai compreender que são seus e não de outros. Portanto, o que eu trouxer como experiência própria fica aí dentro de uma baliza de avaliação sua, para que você perceba se é possível ou não. Mas o que for bíblico, todos nós precisamos concordar. Tudo bem? Então, o que for experiencial, o que for metódico, pode ser avaliado, melhorado até, mas o que for princípio eterno da palavra de Deus, todos nós precisamos entender que tudo isso é para nós, tá? E como disse o pastor Judiclei, a minha fala se dá em 2 momentos, dos quais, neste primeiro, eu trago uma exposição do Salmo 127, e no segundo momento, a exposição do Salmo 128. Tá? Estes salmos estão dentro de um grupo de salmos chamados salmos de romagem, ou cânticos de subida, ou cânticos dos degraus, ou de peregrinação, qual nome que queira dar, porque eles eram cânticos entoados enquanto todos iam para Jerusalém nas festas anuais. E no meio do caminho, as famílias, que eram muitas reunidas, cantavam canções com este grupo de salmos, que vai do Salmo 120 até o Salmo 134. E dentro deste grupo de salmos, tem 2 especificamente que tratam algumas questões da família, visto que a caminhada para Jerusalém, em muitos momentos, né, naquelas grandes peregrinações, os comboios, digamos assim, eram familiares, não é? Bem volumosos, um lugar por vezes perigoso, a gente vê isso em alguns momentos dos próprios salmos, mas estes 2 salmos, eles tratam muito sobre a família. Eu quero trazer aqui os aspectos que nos cabem para hoje. Portanto, vamos à palavra de Deus no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem.
Os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche com eles a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Por tua palavra te louvamos, ó Deus. Que teu Espírito nos ajude na compreensão em nome de Jesus. Amém. Este é um salmo que começa falando de trabalho. E toda família, ela é consolidada, ela é formada a partir de muito trabalho. Todos nós sabemos disso. E o texto começa mostrando a bênção de Deus para aqueles que trabalham na construção da família. Então veja, ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeira questão aqui, o salmista está dizendo que não é proibido trabalhar, mas trabalhar fora da bênção de Deus é em vão e é inútil. Todo o nosso trabalho escoa pelos dedos se a bênção do Senhor não estiver edificando a casa e guardando a cidade. Portanto, as palavras aqui são importantes. Em vão trabalham, em vão vigiam. Será em vão quando o Senhor não fizer sobre nós. Portanto, veja, o trabalho aqui é inevitável. Precisamos apenas compreender onde estão os polos entre aqueles que trabalhavam para a própria glória lá em Babel e aqueles preguiçosos de Tessalônica. Nós precisamos encontrar o fio da meada e trabalhar para a glória de Deus para construir a nossa casa. E o Senhor está mostrando que precisamos vigiar, mas veja, o trabalho começa dentro de casa. Se o Senhor não edificar a casa e depois, se o Senhor não proteger a cidade. Veja que a bênção de Deus até para a cidade começa dentro de casa. O trabalho do Senhor começa na edificação das famílias. E temos aqui algumas verdades sobre o próprio Deus. A primeira é que Deus trabalha e Deus edifica. O texto diz: se o Senhor não edificar e se o Senhor não guardar. Nós temos um Deus aqui que trabalha. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 1, na criação. Nós vemos Jesus em João capítulo 5, verso 17. Meu Pai trabalha até agora e eu também. Então a dinâmica de trabalho vem da expressão do próprio caráter de Deus. Segundo, Deus supre. O texto diz que Deus supre aos seus amados enquanto dormem. Isso nos lembra que o próprio Deus não dorme. Salmo 121, versículo 4 diz que é certo que o guarda de Israel não se descuidará nem Enquanto dormimos, Deus está trabalhando. Salmo 8, versículo 4, 4, versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Portanto, há uma abertura do Salmo aqui que aponta para o trabalho e que é necessário na construção da família, sobretudo na criação dos filhos. Bom, diante disso, nós temos os resultados desse trabalho, porque ele diz que se o Senhor edificar, essa edificação será eficaz, não será inútil. E se o Senhor guardar, essa guarda de fato acontecerá. Bem, nós temos aqui o esforço, mas temos a recompensa do Senhor. O Senhor supre enquanto dormimos. Bom, este é um ponto importante porque estamos numa geração que dorme pouco. Primeiro, pelo excesso de luzes. Nas gerações anteriores, todos os espaços, fossem privados, fossem públicos, eram iluminados de outras maneiras. E hoje nós temos uma geração com espaços muito iluminados, e isso rouba da gente a capacidade de desfrutar muito da melatonina e outras coisas necessárias para o sono. Mas, além disso, nós temos um nível de informação aceleradíssimo, e não só isso, mas perigos
com requintes da modernidade que trazem muitas preocupações no coração, sobretudo para os próprios filhos. Hoje os filhos têm acesso que só teriam em gerações anteriores se tivessem alguém viabilizando com algum tipo de intenção maligna. Hoje eles não precisam ir a qualquer lugar, o perigo vem às próprias mãos. Bom, diante disso, nós precisamos lembrar, o Senhor está suprindo enquanto dormimos. Me lembro de John Wesley, que não é um grande referencial no que tange a teologia em tudo, mas por ser um homem metódico, foi muito longevo e perguntaram a ele como alguém com tanta idade, porque faleceu com bastante idade, andando no lombo de um animal por tantos anos, poderia ter tanta saúde. A resposta dele foi: todas as vezes que eu me sinto cansado, eu procuro descansar. Isso é algo importante, meus irmãos. Nós não podemos apenas olhar para nós mesmos, olhar para a nossa saúde e achar eu preciso estar bem. A questão é eu preciso estar bem para a minha casa, para a minha família. E o oposto disso é o famoso Robert McCheyne, falecido, ele nasceu na Escócia, faleceu no dia 25 de março de 1843, um grande homem de Deus, mas aos 29 anos, antes de morrer, ele disse: Deus me deu uma mensagem, o cavalo, e eu matei o cavalo. O que eu faço com isso? Né? Ou seja, ele não cuidou da sua saúde. Bom, mas o fato é que chegamos aqui no momento em que o texto, depois de lançar as bases do trabalho, ele começa a falar dos filhos, da família. E o texto mostra que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Primeiro lugar, portanto, sobre os filhos, eu quero lançar bases aqui desse princípio. Filhos enriquecem e não empobrecem. Amém, gente? Amém. Filhos são heranças do Senhor. E herança enriquece, não empobrece. E é claro, a cada família Deus dá uma medida, tá? A expressão da nossa casa e da nossa experiência tem uma relação com tudo aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. E há outras famílias com outros números que são tão abençoadas quanto. Mas o fato é que, seja um filho, seja dois, sejam 6 ou sejam 10, todos eles são herança do Senhor. Veja as palavras que o texto usa: herança e recompensa. Todos nós gostamos de herança e recompensa. Isso é uma bênção. Nós estamos, portanto, nadando contra a correnteza dessa geração que olha o filho como gasto, que olha o filho como tropeço da vida, como acidente de percurso. Veja, nenhum filho é um acidente nos planos de Deus. Nossa primeira filha, Luísa, o pastor de Clay conhece muito bem, menina maravilhosa, e não é porque minha filha, mas Luísa, no primeiro momento, estávamos casados há pouco, eu e Andresa, ano que vem faremos 20 anos de casados, e Luísa chegou, na nossa primeira experiência tivemos uma criança especial, e agora? Luísa veio com a síndrome de Down. Meu Deus, eu não sei nem o que é ser pai. Imagine ser pai de uma criança especial. Como é que eu vou fazer? Meus irmãos, o tempo mostrou que a mão da providência nunca perdeu o controle. Já são 16 anos de faculdade, pós-graduação, mestrado e doutorado sobre a graça de Deus olhando para a vida da Luísa. A Luísa, meu irmão, é uma bênção. Ela abriu a porteira da graça de tal maneira que eu ainda não via aberta antes que ela chegasse. Luísa tem um sorriso que, para você tirá-la do sério, você precisa caprichar bastante, porque ela é doce. E você sabe, todo pai implica um pouquinho com os filhos, principalmente se for uma menina. E a gente gosta de fazer isso brincando. E às vezes ela olha para mim e diz: pai, não faça isso, você é pastor. Eu preciso gravar isso para mostrar a vocês como ela fala. Semana passada, essa semana agora, abri a porta do quarto, porque eu cheguei da rua e olhei,
Luísa estava sentada com a Bíblia na mão fazendo a sua oração. Meus irmãos, isso é recompensa, isso é herança do Senhor. Isso é fruto do ventre. Isso é uma bênção da parte de Deus porque não tem relação com mérito humano. Uma herança você recebe porque alguém trabalhou. Deus já estava trabalhando para te dar um filho e uma filha. E eles, não importando quem sejam, são bênçãos do Senhor. Veja aqui, portanto, que a primeira relação que ele traz é de herança que enriquece e recompensa que bonifica o coração. Mas há uma outra figura importante aqui, mostrando que os filhos são a continuidade que vai chegar ou que chegarão onde nós ainda não chegamos e nem nunca vamos chegar. Veja, como flechas nas mãos de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Agora, a metáfora é outra. A metáfora aqui é de um guerreiro que toma um arco e flecha e o aponta para uma direção. E quem escreveu este salmo sabia exatamente, ele é considerado como um salmo de Salomão, ele sabia muito bem, sobretudo na vivência de seu pai nas guerras, o que era um arco e flecha. Se você olhar, querido, querida, para o arco e flecha, a primeira coisa que você vai perceber, sobretudo no contexto bíblico, no contexto hebraico, cada arco e flecha era uma peça artesanal. Um arco feito para uma flecha, para uma lança. Cada arco e flecha era feito de uma madeira específica. Não havia uma peça repetida. Era uma madeira específica, de uma árvore específica. Portanto, da mesma maneira que temos artigos artesanais hoje, e o valor do artigo artesanal não está em que ele seja perfeito em sua simetria, mas exatamente nas imperfeições que ele carrega, porque não tem outro igual a ele. Não é feito em série, não foi feito por uma máquina, foi feito por uma mão ou por mãos humanas. Isso lhe garante, você não tem outra pessoa no mundo com uma peça idêntica à sua, porque ela é artesanal. Assim são os filhos. Nenhum filho é igual ao outro. Nenhum filho é idêntico ao outro. Todos eles são peças artesanais nas mãos do Criador. Portanto, nós não podemos encará-los como no lote. Não. Cada um tem sentimentos distintos, percepções distintas. Embora haja um padrão na cosmovisão de um lar, todos percebem vozes, cores, tons, texturas e fatos de maneiras distintas. Agora veja, pegue um arco e uma flecha e você vai perceber que por conta da estrutura e por conta das idiosincrasias daquela peça, cada um, ou cada arco e cada flecha, ele vai ter uma tensão necessária para lançar a flecha. Algumas madeiras mais flexíveis, outras mais duras, não é verdade? Então todos, portanto, terão de ter uma perícia individual para que ele alcance o objetivo desejado. Ou seja, a característica da flecha é que ela alcança onde eu não estou. Nós estamos para lançar um filho para o mundo. E cada filho desse tem uma textura distinta. E cada filho desse tem uma tensão que ele aguenta. Por isso que há filhos que se entristecem mais do que os outros, porque alguns têm certas resistências que os outros não têm. E o texto diz, como flechas nas mãos de um guerreiro. A flecha, meu irmão, e o arco para um guerreiro se torna a segunda pele. Ele leva para onde ele for. E nós precisamos andar mais com os nossos filhos. Precisamos conversar com eles. Você tem feito isso? Perceba, se nós não temos tempo para a individualidade dos nossos filhos, nós estamos pecando contra Deus. E eu estou dizendo porque há um número grande lá em casa.
Tudo bem? Eu sei como é que é isso. Há um sábado que eu saio para andar um pouquinho com um, tomar um café com o outro. Quando não está o restante em casa, eu sento um pouquinho para conversar com o outro. Depois eu sento com a Luísa para bater um papinho no mundo dela. E ela me conta histórias que você nem imagina. Depois eu vou no Rianzinho, de 4 anos. Gente, é uma luta. Muito difícil equalizar isso. Mas o fato é que cada filho deve ter as digitais das nossas mãos em sua vida como um arco e flecha. Compreendem? E é só manuseando esse arco e flecha que você percebe até onde ele suporta. Portanto, veja, puxar pouco é como um filho com pouca disciplina. Puxar demais é um filho que pode quebrar por uma disciplina austera, maligna por vezes. Então há uma medida certa. E deixa eu lhe dizer, a disciplina dos pais para os filhos é um princípio bíblico. E quando a gente fala de disciplina, a primeira coisa que vem à cabeça é a vara, não é verdade? Mas, gente, a disciplina vai muito além disso. A disciplina é formativa antes de tudo. Se algum dia algum filho precisar de uma vara, tem que ser um evento que ele não esqueça. O filho que vê a vara todo dia, o filho que vê a correia todo dia, e eu não estou dizendo que esses são métodos plausíveis, eu estou dizendo que isso acontece, tudo bem? Ele já percebeu que a vida funciona dessa maneira. E ele terá muita dificuldade, primeiro, de lidar com o afeto, segundo, de lidar com a diferença, com a percepção da realidade. O que eu quero dizer é que muito cedo nós precisamos começar a manusear esse arco e a puxar em algumas tensões, e não há nada melhor do que puxar esta tensão com a palavra não. O seu filho precisa da palavra não. Por que eu não estou dizendo que ele precisa do sim? Porque o sim já vem no nosso chip dizer, é ou não é? A gente já quer dizer sim para o filho, então não preciso nem ensinar. Não preciso dizer nada disso. Mas veja, o não é contra a nossa natureza. Veja, por vezes, meu irmão, minha irmã, nós queremos dar aos filhos o que nós não tivemos, para que eles não passem pelo que passamos. Mas não esqueça, nós só chegamos a ser quem somos pelos nãos que tivemos na vida também. Tirar os nãos de seu filho pode torná-lo autoindulgente e pode torná-lo alguém com narcisismo tal que ele pense que o mundo gira ao seu redor. E a vida não funciona assim lá fora. O mundo vai dizer não para ele. E alguém que não está treinado no não torna-se um incompetente emocional, de maneira profissional. Ou seja, ele vive na incompetência emocional porque ele não foi treinado para o não. Me lembro quando todos eram bem menorzinhos, íamos para o shopping e na porta do shopping dizíamos o seguinte: olha, vamos entrar no shopping, vocês podem ver tudo, podem pegar na mão, podem brincar, aqui está uma loja de brinquedos, entrem, vejam à vontade e hoje não vamos comprar nada. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Entram, percebem tudo, pegam na mão o que pode pegar. Olha, pai, que lindo, que bênção, filho, que legal, que joia. Amém. Azaf era um pouco mais esperto, porque era maiorzinho, chegava aqui e dizia: pai, algum dia, quando viermos aqui, e se eu tiver de comprar algo, poderia ser isso? Sim, filho, poderia. Obrigado, pai. Prateleira. Saímos todos, não comprávamos nada. Ficávamos felizes, porque naquele dia de calor estávamos andando no fresquinho do shopping. Não é questão eu não tenho dinheiro ou eu tenho dinheiro. Porque se você dá ao seu filho aquilo que você tem por causa do dinheiro, então quem manda na educação do seu filho é Mamon, não é o Senhor.
Nós não damos ao filho o que podemos ou o que não podemos. O que o filho precisa e não podemos, o Senhor de toda a terra sabe que ele precisa e ele dará no momento que precisa. Essa é a razão pela qual os jovens começam a escolher os cursos de faculdade por causa dos valores. Tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Então a vida começa gerando se tenho ou se não tenho. E se não tenho, o Deus Mamon não deixa. Mas começamos a inverter isso logo cedo. Por quê? Porque o seu filho sabe que você poderia comprar. Mas você está dizendo, filho, hoje não é dia de você ganhar. Hoje é um não para você. Sim, papai. Então veja. Não só treine-o para ouvir o não, mas em segundo lugar, puxe esse arco para que ele seja treinado para reagir ao não. Sim, ele pode levantar questões. Você sabia disso? Levantamos questões diante de Deus. Um filho de Deus pode levar queixas diante do Senhor, não pode levar murmuração. São duas coisas diferentes. Comece a perceber quando o seu filho está murmurando contra você ou quando ele está se queixando para você. Porque se ele não puder se queixar para você, para quem ele vai se queixar? Ele pode levar suas queixas. E você terá de ter respostas plausíveis para isso. Agora veja. Se ele traz isso, você vai responder à medida que ele conseguir entender, porque tem razões que ele não vai conseguir alcançar. Ok? Naquele momento você vai precisar dar a palavra final. Papai não quer isso, mamãe não quer isso. Mas em algum momento, quando ele vem com a insatisfação, a rebeldia, a murmuração, então você precisa exortá-lo a parar naquele momento. Uma criança tem 1/4 de seu peso, metade do seu tamanho. Não é possível que ela não respeite a sua voz. Ou que ela te respeite só com instrumentos de disciplina nas mãos. Seu filho precisa te olhar com a ternura de receber o seu amor. Mas se o teu olhar mudar, ele precisa entender o recado. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso evita muitas coisas. Meu pai tinha 1,64 m, não tinha grandes recursos, usava um par de muletas. Ele olhava para mim, fazia assim na garganta. Sim, senhor. Não precisava dizer mais nada. A autoridade estava sobre ele. Vocês estão compreendendo? A autoridade é algo que vem de Deus. Imagine se um policial abre mão da sua autoridade, como vai ficar as ruas? Imagine se um juiz abrir mão da sua autoridade, como ficarão os tribunais? Começa a compreender agora a razão pela qual a derrocada das famílias está tão estampada. Os pais que são autoridades nas casas, nas famílias, estão abrindo mão dessa autoridade. Não abra mão da autoridade que Deus te deu. Você é o guerreiro e eles são como as flechas. E as flechas vão na direção que o guerreiro determina. Isso nos lembra Provérbios capítulo 22, versículo 6. Instrui a criança no caminho em que ela deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Esse texto, instrui, nos mostra, queridos, que essa palavra instrui o menino é dedica, consagra o menino. Essa é a expressão, tá? Do original. Hanak. Consagra. É como se fosse um ritual, e é de fato a expressão do ritual de ensinar todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quem fala todos os dias a mesma coisa com as crianças aí, dá um amém. Amém. Pronto. Lá em casa também. Lá em casa também. Tá? Há esperança para todos nós. Mas o fato é que esta expressão, Hanak, instrui, no original, tem uma relação de instruir no lugar, para o lugar correto, com as regras corretas. Então as regras são tuas, não são deles. Instruir o menino ou a criança no caminho em que deve andar. Veja, os pais são os pedagogos dos filhos. Se nós compreendermos que não é a escola que educa,
mas que é a família, nós estaremos muito à frente. Escola não educa. Escola vai ensinar a matéria A, B, X ou Y. A educação dentro do lar. E percebemos, queridos, que muito do caráter dos filhos é por conta de um vácuo, eu estou falando de um mau caráter, é por conta de um vácuo que os pais não preencheram. A escola não cria e nem educa, é a família. São os pais os primeiros que devem ensinar o caminho da obediência e o caminho da igreja. O caminho da igreja. Vou repetir, o caminho da igreja. Pastor, mas a igreja é isso tudo? É mais do que você pensa. A igreja é um povo, estou falando da igreja local agora, não estou falando da igreja universal, invisível, atemporal. Estou falando da igreja local, onde você toma a sua ceia, onde você tem o vínculo com seus irmãos e olha para o lado e sabe que você tem uma família que vai ajudar a cuidar quando você não puder e a sepultar os mortos. Aqui apresentamos bebês e sepultamos os mortos. A igreja local, meu irmão, é uma bênção para a nossa vida. Portanto, ensinar a criança o caminho da igreja, e o texto não está falando disso, eu estou colocando agora o caminho que ele deve andar. Tá? Provérbios não está falando do caminho da igreja. Embora ele tenha um tom religioso ali no original, mas não é o caso. Aprender o caminho da igreja é aprender o caminho da família da fé. Embora a educação venha de casa, a igreja reverbera e fortalece a tua autoridade. Porque a criança vai chegar aqui e ouvir que você é a autoridade. E ela vai entender que ela pode estar segura. Porque alguém sem autoridade é alguém completamente inseguro. É só andar na praça, na rua, com um pouco policiamento e você vai saber o que é isso. Portanto, querido e querida, nós não podemos esquecer que os filhos são como arco e flecha, como flecha nas mãos de um guerreiro. Eu poderia dizer para vocês aqui a diferença dos filhos lá de casa. Falei da Luísa, mas não falei do Raí, por exemplo, que tem TDAH, que tem déficit de atenção e de aprendizado, QI no limítrofe. Quando o pegamos, ele já tinha um quadro com dificuldade de crescimento e de cognição, e Deus tem feito coisas maravilhosas na vida dele. Uma criança extremamente afetiva. Perceba que Deus parece compensar muitas vezes hiatos que algumas pessoas têm e dando com generosidade aquilo que os outros não têm, acumulando nestes, sabe? E nós precisamos compreender que quando pedimos a um filho, nós solicitamos algo, cada filho tem um time para responder. Um especial, um não especial, uma menina, um menino. Mas a grande questão é, todos precisam responder. Amém? Não é um por causa disso não precisa responder. Coitado, ele é assim. Não. Coitado dele se você não ensinar o caminho da palavra e da fé. Eu acordo meus filhos todos os dias às 6 da manhã. Acordo antes deles, é claro. Preparo o café para 4 deles. Me assento à mesa com eles. Leio um trecho da palavra de Deus. Oro com eles. E os ponho para a escola. Todos os dias, até nos dias da minha folga. Porque eu sei que é um grande trabalho investir na vida deles. Ninguém pode se dedicar demais em ganhar recursos se ainda não ganhou o coração da família. Ali está o primeiro trabalho. Como disse o pastor Giclé há pouco, os filhos não dão trabalho, eles são trabalho. Eles são o ministério. Portanto, o texto termina dizendo que os filhos são o maior de todos os investimentos. Veja, bem-aventurado
Verso 5, e ele termina. Bem-aventurado o homem que com ele enche sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Então não é apenas a questão de lançar, mas é a questão de tê-los com você para lançar no momento certo. E o texto mostra que um homem que já está na sua vida, na sua idade avançada, e agora os inimigos que batem à porta, conforme Eclesiastes capítulo 12, na sua velhice, até o gafanhoto lhe seria um peso. Os moedores já cessariam, mostrando, quem sabe, ali a realidade da própria mastigação. Perceba que é nesse momento que aquele filho, que aquela filha, que é uma bênção, que é uma herança, poderá estar próximo de você. É uma bênção. Hoje não tenho mais meu papai, falecido desde 2012, tenho minha mãe. Quando ela vai me visitar lá em casa, coloco ela no colo, converso com ela, que antes eu sentava no colo dela. Agora eu coloco ela no colo, conversamos, batemos papo, aprendo com ela até hoje. Ela me pede oração, pergunta sobre a Bíblia, me ensina também. Ela é uma bênção. Veja que a idade vai chegando, daqui a pouco ela está nos 70 e nós começamos a cuidar, porque ela cuidou uma vida inteira. Queridos, algumas lições importantes para encerrarmos esse primeiro momento. Primeiro, os filhos são herança do Senhor. E não é prudente ser tomado de uma ansiedade incontrolável, tendo em vista que o dono da herança ainda está vivo. O Senhor, nosso Deus, é dono de nossos filhos. Ele deu herança, mas não morreu, no sentido de não existir. A morte de Cristo consolida essa herança exatamente pelo fato da ressurreição. E é claro que estamos falando aqui de heranças espirituais. Mas os filhos, como uma bênção comum para toda a sociedade, toda a humanidade, assim como a chuva, o sol, o trabalho e até a saúde, em muitas medidas, é o Senhor quem concede. E quem concedeu essa bênção está vivo. E nós somos mordomos dos filhos, porque um dia eles se vão. Um dia eles partem. E o nosso trabalho precisa ser entregá-los ao mundo, tendo antes dedicados ao Senhor. Portanto, querido e querida, eu quero concluir com essa lição. Nós precisamos treinar os filhos para que eles amem a Deus. Porque quando nós soltarmos esta flecha, eles não correrão para outra direção, senão para a direção do Senhor nosso Deus. Nós não podemos acordar os nossos filhos às 6, de segunda a sexta, e ficar com pena de trazer no domingo, porque é o dia dele dormir. Isso é uma vergonha para nós. Acorde seu filho, traga-o para a igreja. Ensine o caminho da fé. Me lembro, querido e querida, de uma citação de Madame Guyon, que disse o seguinte: eu me tornei profundamente convencida do que o profeta disse: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quando eu confiei em ti, ó Senhor, foste o meu fiel guardador, continuamente defendeste o meu coração de todos os tipos de inimigos. Mas ai, quando deixada sozinha, eu era apenas fraqueza. Com facilidade, meus inimigos prevaleceram contra mim. Que os outros atribuam suas vitórias à própria fidelidade. Quanto a mim, nunca as atribuirei a nada, a não ser o teu cuidado paterno. Com frequência, pude perceber que eu seria nada sem ti. Assim, não tive qualquer confiança de que algum êxito seria alcançado através da minha sabedoria ou esforço pessoal. É a ti, ó Deus, meu libertador, que eu devo tudo. É a minha fonte de infinita satisfação, que eu tenha eternamente essa dívida contigo. Se em algum momento você perceber que a tua luta está maior do que você, quem sabe o teu filho até se tornou maior fisicamente que você,
Ou quem sabe, ele está mais esperto que você, porque hoje tem o Google e o ChatGPT e companhia. Não esqueça que a sabedoria do Senhor é insuperável. Deus está sobre você, cuidando da sua família e conta com você para isso. Que Deus nos abençoe. Por enquanto, até o nosso próximo momento. Amém. Pastor Giclei. Amém. Vamos então recomeçar. Segundo momento dessa manhã. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos que o Teu Espírito Santo nos instrua na direção da Tua vontade. Com profundidade, ó Deus, no nosso coração. Planta mais uma vez a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao Salmo 128. Vimos no Salmo 127 que a família é construída a partir do trabalho do Senhor. E isso tem também relação com o nosso trabalho debaixo da bênção de Deus. E este salmo também começa assim. E ele inclui algumas outras questões. Diz o texto: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz e tudo te irá bem. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera e teus filhos como brotos de oliveira ao redor da tua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e veja os filhos de teus filhos. A paz esteja sobre Israel. Amém. Como falamos, esse é um salmo de peregrinação, mais um salmo de culto no caminho. As famílias estão indo para Jerusalém adorar, e isso pode também nos dar pistas de como estamos enfrentando os perigos do caminho neste mundo enquanto não alcançamos a Jerusalém celestial. Este também deve ser o nosso cântico ao Senhor. Este salmo aponta para a vida de um homem extremamente feliz. Extremamente feliz. O texto começa como o Salmo 1, bem-aventurado. É uma expressão que no grego e também no Antigo Testamento voltado para o grego, que é a Septuaginta, é uma palavra chamada makarios, que tem a ver com muito feliz, extremamente feliz. Felicidade plena. E ele diz o seguinte: bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor. Nós poderíamos falar aqui muitas manhãs sobre esta frase: bem-aventurado que teme ao Senhor. Temer a Deus é tão raro na sua essência, porque há uma confusão de temer a Deus e ter medo de Deus. Há pessoas que têm medo de Deus, mas não vivem uma vida de temor. Temer a Deus nesse sentido é receio profundo de macular a santidade de Deus, de contrariar essa presença. É uma vida em reverência. E reverência não se trata de fechar os olhos quando você ora ou quando você canta, mas quando você sai daqui e fecha os olhos para o pecado e abre para o Senhor. Reverência é saber que o Cordeiro é digno. Reverência é quando o pastor não está olhando, a sua família não está olhando, o pecado se apresenta e você olha para o Cordeiro e vê que ele é digno. E você fisicamente, mentalmente deseja o pecado, mas espiritualmente quer se alimentar do Cordeiro. Reverência. Portanto, veja,
O temor ao Senhor é a alegria do crente. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor, e veja agora uma prática, anda nos seus caminhos. A vida de temor exige um complemento. A reverência tem a sua prática. Não é algo simplesmente que está no campo do pensamento, mas também da vida prática. O Salmo 119, que é um compêndio sobre a glória de Deus nas Escrituras, ele começa dizendo que bem-aventurados são aqueles que se conduzem em integridade e os que andam na lei do Senhor. Veja que felicidade. O conceito de felicidade, portanto, é a obediência a Deus. Isso não pode estar separado, não é? Calvino vai dizer que o temor e a observância da lei não podem ser separadas uma da outra. Não pode ser separado um do outro, assim como a raiz precisa ser evidenciada em sua profundidade pelos frutos. Diante disso, o salmista agora aponta as bênçãos para este homem extremamente feliz. E a primeira bênção aqui é aquela que vimos no salmo anterior, é a provisão e o trabalho. Pois comerás do trabalho das tuas mãos e serás feliz, e tudo te irá bem. Agora este homem que teme ao Senhor vai trabalhar com as próprias mãos, ele está forte para o trabalho, ele vai prover para a família, para trazer o alimento para casa. E aqui, querido e querida, nós podemos lembrar do que diz o Salmo 34, verso 10, que diz que os leõezinhos têm necessidades e passam fome, mas nada faltará, não faltará bem algum aos que temem o Senhor. Portanto, a bênção da provisão e do trabalho, ainda que por vezes, hora ou outra, com alguma fartura ou com alguma escassez, mas o fato é que sempre o suficiente para hoje nós teremos. É importante que saibamos disso. Meu Deus, como é que vai ser o amanhã? Amanhã não chegou. Ele ainda não existe para a gente. Só existe o hoje. Este é o dia que nos fez o Senhor. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Há 2 dias que interrompem o hoje. O ontem por causa de culpa e o amanhã por causa de ansiedade. Estes são 2 dias que muitas vezes maculam o presente, que hoje é o presente de Deus. E nesse momento percebemos no texto que este homem agora tem a provisão através do trabalho que Deus lhe concedeu. Mas não é só isso. Agora, este homem extremamente feliz tem uma família com esposa e filhos. Veja o verso 3. Em tua casa, tua mulher será como a videira frutífera. Veja, na visão hebraica, a videira ela tem muitas relações, sobretudo uma relação de alegria. O vinho nas festas era uma característica de alegria. Quando acabou o vinho em Caná da Galileia, não acabou só um elemento da festa. É como se estragasse o bolo da noiva. O vinho, à época, tinha esse contexto de felicidade, de alegria. E veja, a videira aqui agora é comparada à mulher, e a mulher comparada à videira. E a videira aponta para os frutos, visto que a mulher fora feita por Deus para dar frutos para a sua família. E os frutos desse ventre, conforme vimos no salmo anterior, são os filhos. Fruto do ventre, o seu galardão. Perceba aqui, queridos, mais uma vez, que a Bíblia aponta que os filhos não são peso. Os filhos são frutos. O mundo hoje está apontando para uma realidade que é melhor ser pai de pet do que pai de gente. E aqui, problema nenhum com quem quer cuidar do seu cachorrinho e tal, quem quiser ter e puder ter, ok? Já tive, não é? Hoje não tenho mais. Mas veja, não esqueça que nenhum animal pode superar em dignidade a figura de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus.
Perceba que seres humanos são pais de seres humanos. Cachorros, pets estão na categoria de animais. E o povo de Deus precisa entender isso quanto antes. Porque é por conta dessa via que o mundo abriu do pai de pet, é que muita gente hoje se veste do próprio pet. Tem gente hoje vestida de animal. Não sei se você está acompanhando essas tragédias aí. Tem gente agora que está se achando um animal. E vou lhe dizer, infelizmente, em algumas situações, os animais são melhores tratados do que pessoas. Infelizmente. O texto mostra que os filhos, portanto, assim como o texto anterior, são heranças do Senhor. A mulher na casa deste homem que teme a Deus é como a videira frutífera. Quando você vai para o livro de Cantares, sobretudo no capítulo 7, você percebe a videira como a figura da mulher e a figura nupcial, a figura da intimidade. E veja que Paulo, quando fala dessa mulher, no capítulo 7 de Coríntios, na sua primeira carta, ele vai dizer que a mulher, ela é dada, o homem, ou o casamento é dado para que fujamos da imoralidade deste mundo. Portanto, veja a bênção conjugal. Ao passo que nós temos hoje um relativismo, sobretudo quanto à família, e a sexualidade liberada pelo mundo, eles querem demonizar a figura de um homem e de uma mulher. Alguém já disse que o sexo é uma bênção como os rios. Eles são uma bênção quando estão dentro do seu próprio leito. Se sair do seu leito é tragédia. Portanto, veja, aqui essa mulher é como uma videira frutífera, como a alegria do lar, como aquela que aponta para os frutos. E o texto diz, em tua casa, e a melhor tradução é no interior da tua casa. Veja, no interior, no centro do seu lar, no coração da casa está uma mulher. E a bênção deste homem é ter essa esposa. Essa mulher aqui, gente, é diferente daquela mulher imoral de Provérbios capítulo 7, versículo 11, que diz que ela é assintosa e os seus pés não param em casa. Essa mulher aqui, do Salmo 128, ama o seu lar. Ela não está confinada dentro de casa como se fosse uma subserviente. Ela não está debaixo da lei do chicote. Ela está como a mulher de Provérbios 31, ela é dinâmica, ela olha as realidades, ela interage com o mundo, ela é uma ajudadora do esposo, mas o lugar dela, onde ela mais brilha, é no seu lar. Não esqueça isso. Mulheres, em nome de Cristo, não pense que o ápice da sua vida está que você faça algo fora de casa. Se Deus te concedeu esta bênção, faça com excelência, mas não esqueça que o Everest da sua vida está no meio da sua casa. E veja, eu digo isso com muita alegria, porque tive uma mãe, tenho uma mãe que trabalhou por demais ajudando meu pai, e eles foram guerreiros e foi uma bênção. Uma época que meu pai se acidentou, a minha mãe trabalhou até além da conta e nós passamos a entender a realidade daquilo, e depois dessa fase, graças a Deus, passou. Mas o fato é que as memórias que eu tenho de maior profundidade são as memórias assentado em uma mesa, olhando a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Perceba aqui que esta videira está plantada no coração da família, e veja, ela não está confinada ali de maneira subserviente, como falei, mas o que ele está dizendo é que ali ela dá os melhores frutos do amor, da graça, da benevolência, da feminilidade. Ali estão os melhores frutos e ela pertence àquele terreno. Como é bom, meu irmão, minha irmã, poder sair de casa e saber que tem uma casa para voltar. Não é verdade? Tem nada melhor do que você chegar na sua casa. E quantas vezes
nós percebemos pessoas que não querem voltar para casa. E vejo muitas mulheres assim também. E aqui, nesse momento, querido, eu quero dar uma palavra para os homens. Não tem nada melhor que eu faça para os meus filhos do que amar a mãe deles mais do que a eles. Eu amo a minha esposa mais do que amo a todos os filhos. Pastor, mas isso não é demais? Veja, são amores distintos, são prateleiras diferentes. A base do amor para os filhos vem de Deus através do casal. Por quê? Porque um dia os filhos vão embora e a esposa vai ficar. O que eu percebo é que homens tratam a esposa como se ela tivesse de ir embora e tratam os filhos como se eles tivessem de ficar. Não é assim. Treine teus filhos para ir embora e cative tua esposa para que ela fique até a morte. Teus filhos estarão seguros se eles perceberem que você namora com a mãe deles, que você a beija, que você a abraça e que você passa aquela multidão de filhos, amém? Quando chega em casa, para abraçá-la primeiro. E um agarra no pé, e o outro na mão, e outro... Ok. A mãe. Eu quero a mãe. Beijar a mãe. Abraçá-la. Mulheres, uma palavra para vocês. Sejam doces. Vocês são doces por natureza. Mas a vida quer amargar vocês. Vocês são femininas, mas a vida quer brutalizá-las. E estou falando brutalizá-las nas emoções, torná-las truculentas. Não se permitam a isso. Busquem a feminilidade original nas Escrituras. Reformatem para o original. E vocês vão perceber que dificilmente um marido que é recebido com o teu sorriso, com a tua singeleza, ele terá dificuldade de esquecer o dia difícil. Então veja, o marido chega em casa para amar a esposa. A esposa está esperando o marido em casa. Dificilmente esses filhos estarão inseguros. Sabe por quê? Eles dirão, meu pai não vai embora. Eu vou embora um dia. Eu não consigo furar o bloqueio deles. Eu peço uma coisa a ele e peço uma coisa a ela e eles falam a mesma linguagem. Eles são espertos, você sabe. Eu estou bem. Eu cresço seguro. Meu pai não se vai. Ok? A mulher, a videira, no meio da casa. Perceba aqui, querido e querida, o quanto é importante para a estabilidade emocional de seus filhos que você ame sua esposa, que você a abrace. Uma vez, um dos meninos, isso já tem uns 3 ou 4 anos, falou um pouco mais duro com a Andresa, minha esposa. Eu achei aquele estranho. Não tem aquele galo que começa aprumar um pouquinho? Ok. E ele entrou com uma palavra mais dura. Essa filha pode deixar. Vem cá, meu filho. Vem cá. Chama ele num canto. Filho, olha só. Preste atenção. Essa mulher, antes de ser sua mãe, ela já era minha esposa. E se alguém fala desse jeito com a minha esposa, tem de se ver comigo. Você só teve essa chance para falar assim. A próxima vez eu vou acertar com você. Nunca mais fale assim com a sua mãe. Você acha que ele falou de novo? Não. Ele estava seguro. Ele senta no meu colo, rolamos no tapete, brincamos de luta, inventamos golpes de jiu-jitsu. Mas quando é sério, é sério. Ame sua mãe. Perceba aqui, queridos e queridas, Provérbios capítulo 19, versículo 14, diz que a casa e as riquezas são herança dos pais, mas
A mulher prudente vem do Senhor. Mulher, se em algum momento você estiver sendo tola, peça a Deus sabedoria. Tiago capítulo 1 diz que a todos dá com liberalidade sem lançar em rosto. Veja, a todos dá liberalmente. Pastor, não estou sabendo como fazer. Peça a Deus sabedoria e Ele vai ensinar você. Meu irmão, tem dia que eu estou contrariado. E a Andresa vem daquele jeito. E ela fala daquela maneira que sabe me guiar ali com as emoções para que eu faça aquilo que eu até não gostaria, mas vai agradar o coração dela. Mas quando ela está mais amarga, eu tenho mais dificuldades. Perceba que o Senhor deu à casa a bênção da feminilidade, que é exalada apenas pela videira, pela mãe, esse aroma. E veja, essa videira, agora diz o texto, tem os filhos como broto de oliveira ao redor da mesa. Vou repetir, brotos ao redor da mesa. Você imagina que lá em casa tem que ter uma mesa grande. E a gente tem. Deixa eu lhe dizer, o móvel mais importante da tua mobília é a mesa da refeição. Se você não tem uma mesa que caiba todo mundo da sua casa, venda alguma coisa. Ou se você não precisar, compre uma mesa que caiba todo mundo. Gostei dessa aqui de cima, pastor. Vou fazer uma igual lá em casa. Achei vantagem fazer uma dessa. Veja, olha só. Quando todos estão assentados no sofá, eles estão olhando para onde? Para a TV. Ninguém se olha, ninguém conversa. Quando cada um está no seu quarto, ninguém se fala. Quando todos estão no banheiro, ninguém tem acesso. Agora, a mesa é o lugar da harmonia. Não só estamos sentados juntos, mas estamos olhando um para o outro. Segundo lugar, na mesa todo mundo tem a mesma altura. Rianzinho é desse tamanhozinho. Eu coloco um elevador de assento, ele fica da nossa altura. Meu pai tinha 1,64 m, eu tenho 1,81 m. Quando nos assentávamos à mesa, tínhamos a mesma altura. Charles Swindoll chega a escrever, quando lembra de Mefibosete arrastando-se para Davi, Davi estava no seu alto trono e Mefibosete vem se arrastando. Mas quando Davi põe Mefibosete à mesa e estende a toalha, as imperfeições de Mefibosete são cobertas e eles conversam na mesma altura. Assim é a mesa da graça. Não tem alguém maior do que o outro. E a expressão da mesa da graça na nossa casa é o momento da refeição. Na sua mesa, meu irmão, minha irmã, não admita telefone tocando. Porque quando o telefone não existia, o mundo funcionava. E não vai ser atender o telefone na hora de sua refeição que vai fazer o mundo funcionar melhor. E nem se deixar de atendê-lo, o mundo vai parar por causa disso. Diferente quando você tem um parente no hospital, alguém numa UTI, você sabe do que eu estou falando. Ou quem sabe um filho na rua, ok. Mas você sabe também o quanto é importante que quando você esteja na mesa, você não esteja em outro lugar, você esteja ali. Dedicando tempo de qualidade ali. Rindo com a família ali. Evitando os assuntos ácidos ali. Colocando à mesa os melhores assuntos. Veja, isso é mundo real, não estou falando de mundo ideal. Debaixo do sol isso é possível. Porque essa é a casa do homem que teme ao Senhor, a Deus. Estão acompanhando? Os assuntos, meu irmão, nunca fale mal da sua igreja na mesa. Aliás, na sua casa, nunca fale mal de ninguém. Quando falar da sua igreja, fale com alegria, com zelo, com entusiasmo. E deixa eu dar uma dica para os pais aqui, que é importante. Tenho quase certeza que a grande maioria não consegue tomar o café
da manhã com a família toda reunida. Assim é a minha realidade. Eu tomo com 4, depois com os outros 2 é a mãe que toma. Enfim, isso vai mudando. Entra no curso, entra na faculdade. Ok, veja. Mas qual é o dia que nós podemos tomar café todos juntos? No dia do Senhor. Faça desse dia um dia memorável. Não deixa passar em branco. Acorde mais cedo. Prepare um café para a tua família. Faça um café de hotel. Sabe o que é café de hotel? Suco de laranja, ovo mexido e pão de queijo, salsicha, tudo você encontra no mercado. Acorde cedo. Acorde 1 hora mais cedo para passar o café, fazer o suco. Deixe pronto no dia seguinte, no dia anterior, perdão. Coloque a melhor mesa, a melhor toalha de mesa que você puder. Quando eles acordarem, tendo já deixado todas as roupas no dia anterior passadas e distribuídas. Ok. Nada de correria. Não, isso já foi. Domingo é dia do Senhor. Todos assentados à mesa, quem chega primeiro aguarde. Vamos comer juntos. Então você se assenta à mesa e pergunta: gente, estamos comemorando hoje algo muito especial. Que dia é hoje? Eles já sabem, dia do Senhor. Aleluia, vamos comer. Obrigado, Pai, pelo alimento. É difícil fazer isso? Não. Compreende a importância e a coleção de memórias abençoadas e edificantes que essa família terá pelo resto da sua vida? Ou você acha que o PlayStation da última geração é que vai marcar a vida dele? Ou você acha que assistir o filme da Barbie que vai marcar a vida dela? Não, é a tua presença, é a presença de Deus. É a videira sentada à mesa e os brotos de oliveira ao redor dessa mesa. E o homem que teme o Senhor ali dando graças a Deus. Os homens digam amém. Ok. Mas veja, o texto diz que são brotos de oliveira. E como falamos do arco agora, nós temos uma outra metáfora, brotos. E você sabe que a oliveira, ela tem um fruto que precisa ser espremido. Não é verdade? Mas veja, tenha cuidado, o azeite ainda vai vir. Aqui são brotos. Cuidado para não amassar demais. Cuidado para não errar na mão. São brotos ainda e brotos são sensíveis e precisam de cuidado. O que você fala pode machucar o broto do coração dos seus filhos. Tenha cuidado se você tem uma ação muito sanguínea. Cuidado com o que você diz, porque você pode marcar a alma do seu filho profundamente. Não use predicados para ele ou para ela que você vá se arrepender depois. Abençoe-os. Abrace-os e beije-os. Coloque-os no colo tanto quanto você consiga, para que um dia eles possam colocar você. Brotos, queridos, têm as mesmas qualidades da árvore. Olha só. E quando eu vejo o pior dos meus filhos, sabe de quem eu me lembro? De mim mesmo. Porque eu sou pecador como eles. Estou lutando tanto contra o pecado quanto eles. Hebreus capítulo 12, versículo 4 vai dizer que nós ainda não lutamos contra o pecado a ponto de derramar sangue. E nós precisamos compreender que os nossos filhos não lutam somente naturalmente, contra a nossa palavra, mas há uma natureza neles que luta contra a vontade de Deus e a palavra de Deus. E nós precisamos catequizá-los para que eles amem a palavra de Deus. E são as palavras de bênçãos. E quando eu falo palavras de bênçãos, não estou falando de confissão positiva. Não estou falando dessa bobagem de falar e fazer. Eu estou falando de que da mesma fonte, como diz Tiago, não pode jorrar o que é doce e o que é amargo. Portanto, decida ter palavras doces dentro da sua casa. Tenha a melhor versão de você para a sua família. Eu vejo muitos homens saindo de casa, abrindo a porta, deixando alguém passar,
na roleta, na porta giratória do banco. Não, por favor, você faça isso, ajuda a pessoa a atravessar a rua. E chega em casa, não tem a mesma sensatez, a mesma polidez. Não. A mulher que melhor devemos tratar é a esposa. Os filhos devem ter a nossa melhor versão. Se na minha casa os meus filhos não podem pular no meu sofá, o da visita também não pode pular no meu sofá. Porque às vezes você grita com o filho e você até o ofende, mas quando chega o filho da visita, não, pode deixar, ele é assim mesmo, é pequenininho. Não, você tinha que pensar com seu filho também. Instruí-lo. E é claro que cada um tem uma medida, eu não estou fazendo um convite a desagradar a visita, o que eu estou dizendo é que você seja agradável com a sua casa também. É importante. Mulheres, usem com sabedoria as palavras, porque Deus deu a vocês o dom da palavra. No sentido de expressar-se, é nisso que eu estou falando de ministério de pregação. O dom de dizer o que vai aí dentro. Os homens têm dificuldade até para abrir a boca para dentista, ainda mais para dizer o que pensa, o que fala, ou o que sente. As mulheres, elas conseguem uma expressão muito melhor, mas por vezes isso pode extravasar, sendo empurrado pelos hormônios à flor da pele, de uma maneira um tanto mais difícil e dura. Ok. Fique com essa imagem ao redor da mesa com a sua família, buscando ao Senhor, orando, fazendo o dia do Senhor o melhor dia da semana, o pote de ouro da semana. Percebe, querido e querida, que o pão que está na tua mesa veio do Senhor. Ensine teus filhos a dar graças pelo muito e pelo pouco. Agradeça a Deus, querido e querida, por cada alimento. Perceba, eu gosto de fazer esse exercício. Quando eu estou com o prato, e ali tem o arroz, o feijão, que é típico do brasileiro, tem uma batata, e vamos colocar ali uma carne. Quando foi plantado aquele arroz, gente? Alguém sabe? Não. Quando é que foi plantado e colhido aquele feijão? Ninguém sabe. Em que região do Brasil? No norte? No sul? Não sei. Aquele animal era de onde? Do Nordeste? Do Sudeste? Não sei. Mas veja, o arroz que talvez tenha sido plantado há 6 meses que passou. O feijão que foi plantado há 4 meses. O animal que foi engordado, quem sabe há 1 ano, 1 ano e meio, não sei. Tudo isso convergiu para a mesa do justo e o Senhor agendou esta porção de arroz, esta porção de feijão, esta hortaliça colhida e este animal abatido. Parte disso vai para alimentar a família do meu servo. Feliz e abençoado. Portanto, nós não podemos fazer do prato da refeição qualquer coisa. Ali há uma mão da providência, meu irmão, que devemos respeitar. O Senhor fez convergir todas as coisas para que Ele cumprisse a promessa dEle de subsistência para nós. Agora veja, ele termina, mais uma vez, a exemplo do que foi o primeiro, porque o primeiro começa na casa e vai para a cidade, este começa na casa e vai para a nação. O Senhor te abençoe de Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, e veja os filhos de teus filhos. Paz esteja sobre Israel. Perceba que este homem agora está transmitindo aquilo que ele mesmo recebe da parte de Deus. No Salmo 127, que foi o salmo anterior que vimos, nós vemos um homem bem-aventurado por causa de seus muitos filhos. Agora, esse salmo começa mostrando o homem bem-aventurado que teme ao Senhor com seus filhos também ao redor da sua mesa. O Salmo 127 começa com um homem forte,
novo para o trabalho e termina com ele idoso enfrentando os inimigos à porta, os inimigos da velhice. Nesse Salmo 128 também começa com um homem forte que pode comer do fruto do seu trabalho, mas termina com um homem abençoado idoso vendo os filhos de seus filhos. E é nesse momento aqui que a gente percebe que o tempo passa, que as forças se esgotam e que vale mais a pena trabalhar duro para construir a família do que para ganhar dinheiro. É muito importante que a gente compreenda isso. E talvez você esteja dizendo, poxa, eu já perdi tanto tempo, eu acho que eu não consigo reconstruir essa imagem. Deixa eu te dar uma ilustração real. Batizei um senhor com 93 anos de idade lá em nossa igreja. Na virada de ano, pastor Gicley, 93 anos de idade, pastor Antônio Batista, Batista até no nome. E eu pensei cá comigo, né? Vou batizar e pouco tempo eu não vou ter esse irmão com a gente. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Faleceu recentemente com 101 anos de idade. Testemunho das filhas dele, pastor, quando meu pai se converteu e foi batizado, a vida dele mudou completamente. Meu pai se tornou um cordeiro. Era um homem agitado, era um homem duro, mas se tornou um homem gentil. Aos 93 anos, viveu ainda até os 101, com a glória de Jesus na vida dele. Não está tarde demais. Temos ainda alguma vida. Salmo 127 começa com o homem edificando a sua casa e essa bênção vai para proteger a cidade. Aqui no Salmo 128, a bem-aventurança começa na mesa e alcança toda a nação. A pergunta é, nós queremos uma nação melhor, gente? Sim, eu quero. A nossa casa está plantando o início de uma nação melhor. Bom, o mundo jaz no maligno, mas eu não sou pai, você não é mãe do mundo. Você é pai e mãe dos seus filhos, da sua casa. E você deve plantar as coisas de Deus na sua casa. O reverendo Emílio, recentemente, ele chegou a uma síntese interessante. Ele disse, todas as vezes que colocamos algo em ordem dentro da nossa casa, nós estamos colocando algo de volta no lugar que foi retirado do Éden. E nós fazemos da nossa casa, da nossa ordem, um pedacinho do Éden restaurado. Portanto, é da nossa casa que brotam as bênçãos para abençoar o mundo. E nós não podemos permitir que as imundícies do mundo entrem dentro de nossa casa. Por fim, queridos, aplicações para o nosso coração. Primeiro, se você tem um trabalho, agradeça a Deus e faça da melhor maneira. Segundo, se você tem uma esposa, ame e cuide dessa esposa. Terceiro, se você tem filhos, agradeça a Deus e crie no temor do Senhor. Sim, ore pela paz da nação, mas comece com essa paz na sua casa. Ore por uma igreja melhor, mas faça a partir da sua casa e da sua família uma igreja melhor. Portanto, e para todos nós, olhemos para Cristo. Cristo é o homem desse salmo. Quando eu não consigo ser, Cristo é tudo em mim. Eu não posso sem Cristo. E a única pessoa que faz com que essas coisas aconteçam é o nosso Cristo. Os nossos filhos precisam do nosso Cristo. A esposa precisa do nosso Cristo. A nossa família precisa das bênçãos de Jesus. Olhamos aqui aquele que não se casou, mas tem a sua noiva e por conta da sua obra na cruz trouxe muitos filhos ao Pai. Somos uma família. E um dia nós teremos, querido e querida, a grande alegria de todos juntos nos assentarmos à mesa nas bodas do Cordeiro, nos olhando de frente um para o outro. E poderemos dizer, até aqui
nos ajudou o Senhor. Enquanto isso não chega, segure firme, olhe para Cristo e faça o trabalho que o Senhor lhe designou a fazer. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pela tua palavra. Seja, ó Deus, essa palavra plantada no nosso coração para que dê frutos. Obrigado por esta igreja, pela vida de teu servo, pastor Clay, pela visão, e que o Senhor continue abençoando esta igreja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, fico à disposição, caso tenham perguntas. Pastor Clay, Deus abençoe. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus.